Hoje no programa estamos com o Dr. Wellington Saraiva, Procurador Regional da República, Procurador Regional Eleitoral, mestre e doutorando em Direito. Vamos falar sobre essas eleições, essa reta final, o comportamento do eleitorado, dos candidatos em todo o Brasil. Dr. Wellington, a cadeira, aliás, não é nem uma cadeira, aquilo ali é um tamborete. Já expliquei aqui, inclusive botei a planta desse tamborete, utilizado pelo Datena. Esse tamborete pesa cerca de 5 quilos. 5 quilos, não é um tamborete qualquer. É um tamborete que não é oco, ele é de ferro e ele é pesado, né? Nos vídeos que agora estão sendo compartilhados por vários ângulos, o Datena tentou 3 vezes acertar o Marçal. Acertou uma. Porque depois que ele acertou, ele ainda tentou mais 2, né? Nos diversos ângulos do debate que aconteceu no UOL. Agora, a cadeirada virou não apenas meme nacional, mas virou objeto ou de progressão de um candidato, negação do outro, e não teve consequência jurídica nenhuma. Como é que o senhor observa essa cadeirada aí, esse debate? Boa tarde, Cardinô, é um prazer estar aqui com você, agradeço também o convite, é uma boa oportunidade de conversar com a sua audiência sobre esses temas relevantes. Veja só, primeiro, eu acho que todos nós que somos cidadãos e cidadãs que admiramos a democracia e valorizamos a democracia, temos que repudiar a violência. Qualquer forma de violência, seja na política, seja em qualquer âmbito, tem que ser repudiada. Nós não podemos aceitar a violência, não é com violência que se vai resolver nada. Do ponto de vista eleitoral, como você disse, eu sou procurador regional eleitoral auxiliar, a cadeirada em si, embora seja um ato repugnante, um ato que não deve ser aceito, que vai ter consequências jurídicas, porque já existe uma investigação sobre isso, e o candidato da Datena possivelmente vai responder por isso, ela, do ponto de vista estritamente eleitoral, ela não gera, em princípio, uma consequência, porque as legislações no Brasil são separadas. Nós temos a legislação penal, temos a legislação tributária, a legislação trabalhista e assim por diante. Então, não existe uma previsão na legislação eleitoral de invalidar, de anular a candidatura de Pablo Marçal, de Datena, por conta da cadeirada. Ele vai responder na esfera criminal. Criminal. Então, isso está sendo investigado e vai ser examinado. Já em relação ao candidato Pablo Marçal, alguns institutos têm percebido que aquele episódio gerou um aumento enorme do engajamento dele nas redes sociais, inclusive do próprio Datena também. Os dois foram beneficiados em redes sociais. Do ponto de vista das redes sociais. Agora, a Datena ganhou pontos, segundo a última pesquisa que nós temos aqui, e o Marçal teria perdido. É coisa dentro da margem de erro. Exato. Então, há uma dinâmica própria, uma dinâmica específica das redes sociais. As redes sociais, as pessoas, os usuários das redes sociais gostam de notícias espetaculosas, notícias sensacionalistas. Existe um aspecto específico das redes sociais que não necessariamente vai corresponder a um efeito na campanha eleitoral. Uma coisa que eu estava percebendo nos debates que estão acontecendo sobre esse negócio da cadeirada, porque o Marçal, ele falou de um caso que a Rede Bandeirantes e o próprio Datena responderam judicialmente. Foi um processo criminal e indenizatório de uma jornalista que disse que foi assediada pelo Datena. E depois ela se retratou. Né? Depois ela teria se retratado e, em seguida, ela teria dito que não entendeu muito bem, né? Deu uma outra entrevista agora no Metrópolis dizendo que, na realidade, aconteceu, mas ela ficou na questão só do dinheiro. Ficou na questão da indenização. É só do dinheiro. Então, falou desse negócio, o Datena disse que a minha sogra, ela teve isso, não sei o quê, papapá, e aí meteu-lhe a cadeirada. E houve a história de que seria legítima defesa da honra. Eu pensei que esse negócio de legítima defesa da honra já tinha voado dentro do direito penal, até porque se utilizava nos processos
de feminicídio. Exatamente. Em traição. Exatamente. Não, o senhor se recorda disso? Isso, década que de foi um 70. negócio banido da nossa justiça. E é verdade. Aí agora vem com o negócio de defesa da honra. Quer dizer, porque a mulher traiu, aí eu mato. Aí não, foi a minha honra. Era isso que acontecia. Era isso que acontecia. E o próprio Supremo Tribunal Federal já proibiu. Você sabe que os julgamentos do Tribunal do Júri, que são aqueles dos chamados crimes dolosos contra a vida, inclusive o feminicídio, nesses julgamentos são as pessoas do povo que julgam o réu, né? E esse julgamento é conduzido por meio de questionários. Então, o juiz ou a juíza que preside o júri elabora questões que os jurados vão responder. Então, eles respondem se o crime aconteceu, se a pessoa teve responsabilidade por aquele crime, se houve legítima defesa e assim por diante. Então, um dos quesitos que havia antigamente era esse da legítima defesa da honra, que era uma desculpa, na verdade, que homens machistas usavam para extravasar sua violência contra as mulheres, inventando que eles estavam defendendo a própria honra. Ora, ninguém precisa matar ninguém para defender a sua honra. A minha honra independe de eu matar quem quer que seja que me ofenda, né? A minha honra pertence somente a mim. Então, na verdade, isso era uma desculpa que havia, mas que era crime grave. Você É. pratica um crime, se você foi difamado, você processa, claro, na questão da difamação. A gente tem que caminhar, não é, Cardinô, para uma sociedade civilizada. A gente tem que ter relações que se resolvam de forma civilizada. Então, veja, por mais que o Pablo Marçal tenha ofendido a honra do Datena, jamais o Datena poderia responder com uma violência física, com uma agressão. Ele, como você disse muito bem, ele poderia processar o Pablo Marçal e, na verdade, provavelmente... Parece que entrou já. Pois é. E o Marçal também entrou. Pois é, provavelmente aquelas provocações do Pablo Marçal já eram uma armadilha que ele queria para provocar mesmo, para tirar o equilíbrio tá na do cara. Datena. Ele começou a chamar ele de Jack, que é uma linguagem de dentro da cadeia que fala que é pessoa que tem problema de crime sexual. Jack, na quebrada e não sei o quê. E ele caiu. Agora, eu fiquei pensando aqui, né? Depois eu trago essa informação direitinha para você, porque aconteceu na Paraíba aqui. O cidadão descobriu que é estéril, né? Fez um exame, mas não, você não tem. Nunca teve. Sim, mas doutor, eu tenho 11 filhos. Nosso médico aqui já chegou a rir aqui. Não? Imagine esse. O cara... Não, nenhum é seu. É tudo filho de coração, meu querido, tá? Mas nenhum é seu, tá? Meu amor, meu amado. Imagine se fosse um louco, né, doutor Saraiva? Porque agora, depois de descobriu, acabou. Qualquer um de nós está sujeito a ter uma decepção amorosa, a ser traído pelo seu parceiro ou por sua parceira. Qual é a solução? Tchau. Esse é sangue frio. Esse é uma lagartixa. É uma cobra. É um jacaré. É sangue frio. É um réptil. Se os homens e as mulheres forem sair matando quem os trai, metade da população mundial vai ser. Né? Então, o caminho não é esse. Então, nada justifica uma violência física. Infelizmente, o Pablo Marçal parece estar usando as redes sociais para ganhar projeção eleitoral. E ele tem conseguido. E ele consegue. Ele não tinha nem 1%. Ele entrou naquele debate da Band... Ele não tinha 1%, saiu pulando. Sobre esse comportamento dele nas redes sociais, o que existe é uma investigação do Ministério Público Eleitoral em São Paulo para verificar se ele está praticando um ato ilícito chamado abuso do poder econômico. Existe a notícia, eu não sei se é verdade, isso está sendo apurado, de que ele pagava as pessoas, ele fazia o chamado concurso de cortes. Então ele convidava as pessoas para pegar vídeos dele, fazer trechos dos vídeos, que é o chamado corte, para divulgar na internet. E são muito bem feitos. E com isso ele ganhava projeção, e ele pagava por isso. Aí que está o crime, né? Pois aí isso pode vir a ser considerado, se for confirmado, isso pode ser considerado abuso de poder econômico nas redes sociais, né? A campanha eleitoral, toda a campanha eleitoral tem que ter todos os gastos registrados. Todo candidato e candidata, quando é escolhido pela convenção do partido, tem que abrir uma conta bancária com um CNPJ específico para aquela conta de campanha. Tudo que ele receber e tudo que ele gastar tem que transitar por aquela conta. Se a pessoa fizer gasto fora da conta, isso pode ser considerado abuso de poder econômico. E sobre um tema que você mencionou, Cardinô, antes, durante o seu programa, totalmente adequado, é sobre o tema da desinformação,
que o nosso colega aqui, o médico, também mencionou. As pessoas precisam ter muito cuidado. A desinformação hoje é um dos principais problemas no mundo inteiro. Tanto na área de saúde, e o colega mencionou a desinformação que médicos e pessoas que se passam por médicos transmitem para a população e fazem as pessoas muitas vezes gastar fortunas com tratamentos inadequados e às vezes tratamentos que podem prejudicar esses a própria influências pessoa. agora... É preciso ter muito cuidado. Na esfera eleitoral também é preciso ter cuidado com isso. Existe muita informação falsa circulando por aí e isso está ainda mais grave atualmente com o crescimento da inteligência artificial, né? As inteligências artificiais, que são programas muito sofisticados que permitem construir vídeos e áudios muito semelhantes à realidade, complicam ainda mais esse cenário, né? Recentemente, por exemplo, em São Paulo, fizeram um vídeo fraudulento de inteligência, feito com inteligência artificial, que colocava a candidata Tabata Amaral em cenas eróticas. Pegaram um vídeo de algum site, eu não sei de onde, e conseguiram encaixar o rosto dela no rosto... Que é a namorada do João Campos. Que é a namorada do atual prefeito do Recife. Então, esse vídeo foi divulgado pela internet para afetar a imagem da candidata Tabata Amaral. Assim como esse, também recentemente fizeram um outro vídeo falso, eu diria talvez menos grave do que esse, com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nos Estados Unidos fizeram um áudio falso com o presidente Joe Biden, desestimulando os eleitores do Partido Democrata de ir votar numa das eleições primárias em um determinado estado lá dos Estados Unidos. Então, hoje, as pessoas têm que ter uma postura de muito cuidado com as informações que elas recebem na internet. Pessoal, a gente até outro dia estava falando sobre IA aqui, a gente até mostrou aqui, fizeram um da Câmara com o Trump, mas de brincadeira. Exato, sim. Eles se beijando. Isso. Quando é uma coisa assim muito evidente, que é uma brincadeira, que é uma gozação, isso não causa maior problema. Mas existem vídeos que são feitos com o propósito mesmo de enrolar, malicioso. Então, essa questão da desinformação é um dos principais problemas hoje em dia no mundo inteiro, né? No Brasil também. Então, as pessoas precisam ter muito cuidado com as informações que recebem e evitar compartilhar essa informação, repassar, seja um áudio, seja um vídeo, sem antes verificar se aquilo é verdadeiro. Isso tudo é falso, viu? Sim, pois é. Recentemente, esse, como você disse, Cardinô... Eles se adoram, tá vendo? É uma gozação que as pessoas veem logo que não tem, né? Mas, por exemplo... Eles têm um bebezinho, o Trump de... a unha do... O bebezinho nasceu, um Trumpzinho. Pois é, já nasceu laranja, né? Já nasceu alaranjado. O Papa. Esse também foi um que foi divulgado no início do crescimento da inteligência artificial. Mas, recentemente, o dono da rede Twitter, o Elon Musk, divulgou um vídeo também feito com inteligência artificial que era muito mais malicioso do que esse, porque era da candidata Kamala Harris, criticando duramente o presidente Joe Biden, dizendo que ela tinha aprendido a fingir e a mentir com ele. E o Elon Musk divulgou esse vídeo na rede Twitter sem dizer que era feito com inteligência artificial. E aí muita gente acredita que aquilo é verdade, como se fosse um vídeo que ele conseguiu por uma fonte qualquer e que ele está, na verdade, revelando segredos da candidata Kamala Harris. Então, essa questão, eu repito, da informação... É preciso que as pessoas estejam sempre atentas, seja na área da saúde, né? O colega médico poderá falar sobre isso muito melhor do que eu. Não existe tratamento milagroso para nada. A medicina não faz milagres, os tratamentos são difíceis. Está uma coisa de doido. O Boulos foi preso 3 vezes, aí diz que o Nunes também foi preso uma vez que deu na mulher. E o Boulos disse que o Marçal é do PCC. E o Marçal diz que vai botar o Nunes na cadeia por causa do esquema das creches. Que é parecido com a denúncia que está tendo aqui, no Recife. Rapaz, é uma confusão. Prefeito não pode colocar ninguém na cadeia, né? E o governo acaba de demitir Cláudio Augusto Vieira da Silva, que é o secretário da Criança e do Adolescente, do Ministério dos Direitos Humanos. Ele estava sendo acusado de assédio moral por subordinados lá no Ministério. Vieira era um dos principais assessores do ex-ministro Silvio Almeida, também demitido após denúncia de assédio. A exoneração foi publicada no Diário Oficial de hoje. Saiu hoje. Tá? E a Aniele Franco, né, que foi a vítima aí, a ministra da Igualdade Racial, porque
ela diz que não apenas foi assediada, mas foi tocada pelo Silvio Almeida. Ela publicou um vídeo intitulado Momento Franco. Vê comigo. Muita coragem para reconhecer o que nos faz estar vivo hoje, sabe? O que nos faz lutar. Por que é importante lutar pelo que a gente acredita? Porque se a gente não tiver um propósito na vida para lutar por algo, a gente está morto. Mas sem um propósito de vida para lutar, para ter, para as minhas filhas, para minha família, para mim mesmo, ninguém sabe, né? Mas eu viajando pro lado do outro, eu vou, pego o meu terço na mão quando eu tô no avião, e aí um dia a pessoa falou para mim assim, no avião, engraçado, né? Dá até um cacaço da... Pois é, para você ver. Temos medos e coragens. Esse negócio foi muito ruim, doutor Saraiva, porque expôs uma pessoa que era muito considerada no meio acadêmico. Exatamente. O Silvio Almeida, até aquele colégio, que é um colégio até que tem por trás um cunho religioso, né? 48 francos, não? Pelo amor, convido, sextou, ó, happy weekend, feliz fim de semana. Obrigado, Rosa. E ela tá na França, né? Tá mandando... Não, Suíça, na Suíça. Na Suíça. Inclusive, minha família é suíça. Cardinaux não é francês. É o pessoal da região francesa da Suíça. Da Suíça, que é o pessoal das minas de carvão. Os Cardinaux são também fundadores da cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Aí, como eu estava comentando, é muito ruim. Uma pessoa que inclusive lecionada na Mackenzie, né? A Mackenzie não sabe o que faz agora nesse momento. Ele não quis se demitir. Ele disse que vai atirar até... né? Mas é uma situação grave no âmbito tanto público quanto privado, esse negócio de assédio hoje em dia. É horrível porque, de fato, o ministro Silvio Almeida era uma pessoa respeitada na área acadêmica, ele é um profissional que tinha uma militância muito importante, uma produção acadêmica muito importante, e é muito triste se confirmar que essas notícias são verdadeiras, né, porque isso ainda vai ser investigado, não estou desconfiando de nada, apenas estou dando o benefício da dúvida, porque ainda não foi julgado. Ele já jogou na revista Veja os diálogos que teve com a Aniele. Isso. E dizendo que não fez nada disso, que isso é tudo conversa. Isso é preciso ser investigado para que haja um julgamento justo. Todo mundo tem direito a um julgamento justo, né? Então, se confirmar, é muito lamentável, porque ele também tinha uma militância muito importante em favor da causa da comunidade negra, das pessoas negras. Exato. Aliás, tem livros publicados sobre essa questão. Sem dúvida. Ele é ligado ao Instituto Luiz Gama, que é um instituto muito respeitado também nessa área. Então, é muito triste que uma pessoa que tinha o destaque, a projeção que ele tinha, a respeitabilidade que ele tinha, se de fato ele tiver cometido esses atos ilegais, isso é horrível para a própria comunidade negra, para a causa negra, porque desacredita, de certa forma, uma liderança importante. Agora, é claro, né, as pessoas negras não são pessoas infalíveis, como os indígenas não são infalíveis. Às vezes existe um endeusamento, uma idealização de certas minorias, como se elas fossem todas perfeitas, e não são seres humanos tão fracos e falíveis quanto todos nós. O senhor falou de indígenas, pelo amor de Deus. Teve uma operação, a Operação Calázeres. Essa operação da Polícia Federal, foi em Goiás, para desmantelar um esquema criminoso envolvendo gestores e conselheiros indígenas. Vamos dizer assim, pessoal que comanda tribos, o pessoal que é chefe, são os caciques. O Distrito Especial onde houve a operação é o nome Distrito Sanitário Especial Chavante. As investigações revelaram que os caras que são líderes indígenas, os índios, eles exigiam fotos íntimas de enfermeiras, e eu estou falando foto delas nuas, e queriam retorno de dinheiro do salário delas, porque é um salário diferenciado, porque nós estamos falando aí da questão indígena, para que essas enfermeiras permanecessem no cargo. A operação foi na cidade de Paranatinga, no Mato Grosso, na área de Barra das Graças. E revelaram um ambiente de trabalho abusivo, insalubre,
gestores manipulando, vendendo vagas para agente de saúde, chantagem sexual, pagamentos irregulares para evitar demissões, para renovação de contratos. Rapaz, um esquema assim terrível. Profissionais que se recusavam a cumprir ordens absurdas. Olha, manda foto assim, tá? Tinham remanejamento arbitrário, demissões baseadas em avaliações forjadas. É uma coisa assim inimaginável. E você toca num assunto importante também, Cardinô, porque hoje em dia muita gente tem praticado essa extorsão pela internet usando fotos íntimas das pessoas. E qualquer pessoa, sobretudo crianças e adolescentes que forem vítimas disso, tem que comunicar a seus pais para que haja uma comunicação à polícia para que essas pessoas sejam investigadas e presas. Eu estava falando aqui sobre o negócio do jatinho, doutor Saraiva, que nós temos aí, porque é o seguinte, a candidata lá, Marina, voltou a falar dessa questão do jatinho que teria sido utilizado pela Tabata, e eu não sei por que ela está falando tanto que se o jatinho foi para a Feira de Santana, né? Citou até a marca do jatinho, que é um King Air, né? E aí a Tabata disse, eu vou lhe processar. Vocês decuparam esse outro vídeo, não? Porque não está aí não, né? Isso seria importante para o doutor Saraiva comentar aqui. Porque numa outra sabatina, a Marina disse o seguinte, eu quero que ela me processe. Porque somente no processo eu poderei apresentar as provas e ela, no caso a Tabata, poderá também apresentar as passagens, as viagens que ela fez. Se um candidato ele utiliza o dinheiro público, que é o dinheiro do fundo eleitoral é público, para fazer alguma coisa particular, no caso aí a Marina está acusando ela de vir para cá para se encontrar com o namorado. Isso é algum crime eleitoral, não? Todo gasto de campanha tem que ser registrado. Agora, a nossa legislação eleitoral ela é muito flexível na avaliação do que é um gasto adequado ou inadequado de campanha. Então, vamos imaginar que a candidata Tabata tenha usado o dinheiro do Fundo de Financiamento de Campanha para vir a Pernambuco. Se ela alegar que ela veio a Pernambuco para fazer uma reunião política com os seus correligionários... Ela é do PSB. Ela é do PSB. Ela pode alegar que veio para cá fazer uma reunião para avaliação política e isso não vai ser muito difícil responsabilizá-la por essa razão, porque agora, é um gasto que tem relação com a sua campanha política. A gente está aí numa situação difícil, porque é muito partido e muito dinheiro. E veja só, nós temos coisas que se repetem, não tem negócio de direita, esquerda, centro, embaixo e em cima. O presidente Lula, ele recebia dinheiro do PT, né, até quando estava preso. O presidente Bolsonaro recebe hoje dinheiro do PL. Sim. Salário. No final das contas, é o povo brasileiro que paga. São quase 6 bilhões de reais que o Congresso Nacional destinou para a campanha eleitoral deste ano, né? E esse é um assunto ao qual realmente a população deve estar atenta. Será que o Brasil deve dar tanto dinheiro assim para a campanha eleitoral? E é preciso, as pessoas precisam saber que o controle que a Justiça Eleitoral faz da campanha eleitoral é um controle que tenta ser um controle rígido, um controle rigoroso, mas não é possível controlar verdadeiramente tudo que os partidos fazem. Então, se um partido, por exemplo, resolve pagar um salário de 50 mil reais para uma pessoa, ou se um candidato resolve fazer um almoço e gastar 50 mil reais no almoço de campanha, a Justiça Eleitoral não vai ter como dizer que aquilo não aconteceu. Então, na verdade, é uma grande quantidade de dinheiro público, como você disse, o dinheiro dos nossos impostos, né, o dinheiro do nosso trabalho, que vai para pagar campanhas eleitorais e, na verdade, isso dá uma flexibilidade muito grande para os partidos gastarem da forma que eles quiserem. Eu sou favorável ao financiamento público das campanhas, mas eu acho que, eu pessoalmente, não é, como cidadão, sou favorável, mas eu penso que a população tem que cobrar do Congresso Nacional que dê uma quantidade menor de dinheiro para as campanhas eleitorais. 6 bilhões de reais para uma campanha de eleições municipais, na minha visão pessoal, é dinheiro em excesso. É muito partido político também, viu?
Doideira. Depois eu vou pegar aqui o nosso arquivo, viu? A mostrar quantos partidos e quantos que eles já receberam. São 29 partidos políticos atualmente funcionando. E tem ainda partido para... existem alguns processos de criação de partidos que aumentaria esse número. E aí a pergunta que nós podemos fazer, será que existem 29 ideologias políticas diferentes? Será que esses partidos realmente têm diferenças de programa de partido entre um e outro? Ou será que alguns deles são criados para permitir o usufruto desse dinheiro público? Doutor Saraiva, também muito grato por sua presença aqui, espero contar outras vezes aqui. Foi um prazer estar aqui. Tenhamos um pleito tranquilo, né? É o que se espera. Felizmente aqui em Pernambuco, infelizmente eu diria, já houve alguns atos de violência contra candidatos, né? E as pessoas têm que estar atentas também para não votar, na minha opinião, em quem comete crimes. Então o eleitor e a eleitora são os grandes responsáveis pela eleição de bons políticos. As pessoas reclamam muito dos políticos. Reclamam, mas e votam em político. Muitas vezes está pendurado aí. Então, é difícil. Os políticos do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, das câmaras municipais, eles não caíram do espaço. Eles estão lá porque as pessoas votaram neles. Então, o principal responsável por eleger bons candidatos somos nós mesmos.